aventura durante a leitura bíblica, tratando como uma simples lista telefônica antiga. Aqueles nomes difíceis de pronunciar, né? Exato, nomes difíceis, mas que esconde, na verdade, um dos cenários mais radicais do primeiro século. Sem dúvida. Pense bem, estamos falando de uma diaconisa que viaja centenas de quilômetros com o tratado teológico mais complexo já escrito na bagagem. Uma responsabilidade imensa. E também temos uma mulher comissionada e reconhecida como apóstola, além de uma promessa quase brutal sobre o esmagamento físico e iminente de Satanás. Tudo isso no mesmo texto? Romanos 16 não é um apêndice educado de despedidas. É o clímax absoluto da obra-prima do apóstolo Paulo. É o momento exato em que a teoria, desce para a prática. A teologia não acontece no vácuo. Ela é forjada e vivida em uma comunidade real, cheia de tensões e perigos. E a nossa missão nesta exploração profunda hoje é justamente extrair essa riqueza teológica e histórica. Exatamente. O capítulo 16 é onde a borracha da majestosa teologia paulina finalmente encontra o asfalto poeirento da igreja primitiva. E para destrinchar esse texto com o rigor que ele exige, a nossa análise vai se apoiar em 3 comentários de muito peso. Obras fantásticas, por sinal. Sim, estamos baseando a discussão nos trabalhos de Thomas Schreiner, Douglas Moo e Beverly Roberts Gaventa. Mas antes da gente entrar versículo por versículo, acho importante, esboçar o DNA de cada um desses estudiosos. Isso é vital, porque a lente metodológica que eles usam explica exatamente por que, em momentos bem críticos do capítulo, eles discordam frontalmente. Começando pelo Schreiner, ele traz uma exegese histórico-gramatical incrivelmente robusta. Para quem acompanha a nossa exploração, isso significa que ele coloca uma lupa na gramática grega e no contexto histórico do primeiro século. E a abordagem dele é profundamente teológica. Ele costuma defender a autenticidade tradicional do texto. Isso, o foco dele é cravar o que Paulo queria dizer originalmente. Já o Douglas Moo, ele opera com um foco muito mais aguçado na estrutura literária, não é? Com certeza. Ele foca no fluxo lógico do argumento de Paulo. Moo lê Romanos quase como uma grande peça de arquitetura. Mostrando como as colunas do início sustentam o teto lá no final. Perfeita analogia. E aí nós temos a Gaventa. A Gaventa oferece uma leitura teológico-literária fascinante. Ela tem uma atenção muito aguda para as dinâmicas socioeconômicas. E especialmente para o papel das mulheres e os desequilíbrios de poder. Exato. E um detalhe sobre ela é que ela não hesita em questionar as tradições recebidas. Ela levanta dúvidas bem sérias sobre se Paulo realmente escreveu a doxologia final, por exemplo. O que vai render uma boa discussão mais para o final da nossa análise. Mas, com essas 3 lentes na mesa, vamos olhar de perto os primeiros versículos. O capítulo abre com Febe. A nossa irmã Febe. O texto diz para recomendá-la, pois está servindo a igreja de Cencreia. Segundo Gaventa, Febe recebe a introdução mais elaborada de qualquer epístola do Novo Testamento. Nenhuma outra figura recebe tantas credenciais de Paulo. E a razão para isso é impressionante. Febe é, com toda a probabilidade, a portadora da carta. Ela fez a jornada marítima de Cencreia até a capital do Império. Uma viagem extremamente perigosa naquela época. E Paulo usa 2 termos gregos essenciais para descrevê-la: diáconos e prostates. Vamos começar com diaconos. O grande debate é se estamos falando de um ofício formal de diaconisa ou só de um termo genérico para serviço voluntário. Essa é uma tensão exegética clássica. Schreiner argumenta, olhando para a gramática da frase, que a ligação dela com uma congregação local específica aponta para um ofício formal. Ele diz que é a única vez no Novo Testamento que o termo está ligado a uma igreja local, certo? Isso. Ele nota que as mulheres assumiam funções oficiais desde cedo, principalmente para auxiliar em batismos de outras mulheres que exigiam imersão e privacidade, e também na visitação de doentes. E a Gaventa? Como ela lê esse mesmo termo grego? Gaventa enfatiza a agência e a representação. Em vez de focar no cargo eclesiástico local, ela traduz diaconos como emissária ou agente. O foco dela é o papel da Febe como representante oficial do próprio Paulo. Exatamente. Pensemos no peso disso.
No mundo antigo, o portador da carta era quem a lia em voz alta para a comunidade. Então ela respondia às perguntas iniciais sobre a teologia de Romanos. Ela foi a primeira intérprete da carta, o que eleva substancialmente o status dela na história da Igreja. O que nos leva ao segundo termo grego, prostatis. Historicamente, muitas Bíblias traduziram isso como ajudadora. Uma tradução que soa tão passiva. Totalmente. Mas o peso sociocultural dessa palavra na antiguidade é muito mais agressivo. No contexto greco-romano, a palavra está ligada ao conceito de patrocínio. Hoje, padroeira ou benfeitora seriam traduções muito mais adequadas. Schreiner e Gaventa concordam nesse ponto. A palavra não significa líder no sentido de ter autoridade doutrinária sobre Paulo, mas aponta para uma mulher de enorme influência social. E com recursos financeiros significativos. Ela forneceu hospitalidade, cobertura legal e proteção para muitos cristãos, inclusive para o próprio Paulo. O ministério dele dependia dessas redes de patrocínio. A teologia mais densa da fé cristã só chegou a Roma porque foi financiada e protegida por uma mulher de negócios. É o texto mostrando que não dá para separar a teologia ortodoxa da logística perigosa e do financiamento sacrificial. E essa ideia de sacrifício contínuo permeia a próxima saudação. Nos versículos 3 a 5, Paulo saúda Prisca e Priscila e Áquila. Um casal formidável. E há um detalhe gramatical que os comentaristas sempre ressaltam aqui. Prisca é listada primeiro. Numa cultura patriarcal romana, listar a esposa antes do marido é uma declaração clara de proeminência no ministério. Ecoa muito o que vemos no livro de Atos, quando Priscila toma a frente para corrigir a teologia de Apolo. E tem um ponto da Gaventa aqui que é vital para o argumento de Romanos como um todo. Paulo escreve que todas as igrejas dos gentios dão graças por eles. Prisca e Áquila eram cristãos judeus que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. E agora estão de volta a Roma. Isso ilustra maravilhosamente a tese de Douglas Moo sobre a estrutura da carta. Durante 15 capítulos, Paulo argumentou que o evangelho derruba o muro entre judeus e gentios, nivelando todos sob o pecado e sob a graça. E agora, no capítulo 16, em vez de mais teoria, ele aponta para esse casal. É a personificação da unidade teológica. Uma unidade forjada sob risco de morte. Paulo menciona que eles arriscaram o próprio pescoço pela vida dele. Colocaram as cabeças sob o machado romano, o que nos lembra que o ministério no primeiro século atraía a violência do império. E essa urgência de estar na linha de frente nos leva a uma característica bem marcante dessa lista de nomes. Uma proporção imensa é de mulheres. Paulo cita Maria, Trifena, Trifosa e Pérside. E ele usa um verbo grego muito específico para elas, kopian. Kopian significa trabalhar arduamente, lutar até exaustão física e mental. Schreiner é enfático ao apontar que Paulo usa esse exato mesmo termo em outras cartas para descrever o próprio trabalho missionário e pastoral dele. Não é um trabalho de apoio leve, denota um esforço hércules de ensino e plantação de igrejas. Elas eram forças motrizes em Roma. O que nos lança diretamente para o versículo 7, talvez o maior gerador de debate acadêmico do capítulo. A figura de Júnia. Uma controvérsia histórica fascinante. Paulo diz, saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Há duas questões explosivas aqui. A primeira é o gênero. Sim. O nome original no manuscrito grego, Ionian, se refere a um homem chamado Júnias ou a uma mulher chamada Júnia. O consenso atual, e tanto Schreiner quanto Gaventa concordam, é que era uma mulher. Mas eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Como chegamos ao ponto de tantas traduções modernas da Bíblia a chamarem de Júnias no masculino? É uma pergunta excelente, porque mostra como pressuposições culturais alteram o texto. Até o final do século XIII, a tradição da Igreja a reconhecia inquestionavelmente como mulher. João Crisóstomo escrevia sobre ela como mulher. E ganhou muita força nos séculos XIX e XX. O pressuposto era o seguinte: se essa pessoa é descrita como um apóstolo notável, e mulheres não podem ser apóstolas, então o nome deve ser masculino. Uma leitura guiada pela dogmática.
e não pela evidência textual. Exato. A gramática grega permitia a ambiguidade dependendo do acento, mas os estudiosos modernos notaram um grande problema. O nome masculino Júnias simplesmente não existe na vasta literatura grega ou latina da antiguidade. Não há registros. Enquanto Júnia era um nome latino extremamente comum. Portanto, a evidência filológica aponta para um casal, Andrônico e Júnia. Mas aí esbarramos no status apostólico. O que significa notáveis entre os apóstolos? Essa é a segunda questão explosiva. Dizer que uma mulher era apóstola mexe com estruturas muito tradicionais. A tensão exegética está na preposição grega em. A frase pode ter um sentido exclusivo. Eles eram conhecidos e respeitados pelos apóstolos, mas não eram apóstolos. Ou um sentido inclusivo. Eles eram apóstolos e se destacavam dentro do grupo. Schreiner admite que a gramática suporta as duas leituras, mas a análise de textos antigos o inclina fortemente para a leitura inclusiva. Eles eram apóstolos. Mas ele faz uma ressalva teológica importante aí, não faz? Sim, ele esclarece que o termo apóstolo aqui não se refere aos 12 originais. É um sentido mais amplo, de missionários itinerantes comissionados. E a Gaventa vai por esse mesmo caminho mais contido. Não, ela vai muito além. Ela argumenta que não devemos diluir o termo. Para ela, eles são apóstolos num sentido pleno e fundacional. E ela destaca que Paulo admite que eles estavam em Cristo antes dele. Ou seja, Paulo não está apenas elogiando, ele está alinhando politicamente a autoridade dele à daqueles que vieram antes no movimento. Exatamente. É um movimento de validação mútua para que a carta dele seja aceita em Roma. O grande apóstolo dos gentios, reconhecendo a precedência de um casal. E é fascinante como, depois de construir essa rede maravilhosa de saudações e trabalho árduo, no versículo 17, o clima do texto sofre uma ruptura brusca. É uma quebra violenta no tom. Ele freia e emite uma advertência dura contra os causadores de divisões. É como uma tempestade se formando de repente num dia ensolarado. Para entender essa quebra, a lente estrutural do Douglas Moo é indispensável. A gente mencionou a questão das colunas e do teto mais cedo. O famoso inclusio, a moldura literária. Isso, mostra que os capítulos 15 e 16 formam uma moldura perfeita com o capítulo 1 de Romanos. Em ambos os extremos, vemos as credenciais de Paulo, planos de viagem e o propósito do Evangelho. Que é promover a obediência da fé entre as nações. Exato. O corpo inteiro de Romanos está ensanduichado entre esses polos. A advertência súbita no 16 existe justamente para proteger essa teologia monumental que ele acabou de construir. Ele alerta contra as distostasias, as divisões e a cristologia, as palavras suaves e sedutoras. Como nossos especialistas identificam esses falsos mestres? E Schreiner, com sua lente histórica, procura ameaças externas palpáveis. Ele vê judaizantes ou antinomianos, pessoas servindo aos próprios apetites em vez de a Cristo. Um perigo real de a igreja ser estilhaçada antes de Paulo chegar. E a Gaventa, com a lente literária dela. A análise dela é brilhantemente intertextual. Ela nos manda voltar ao capítulo 7, onde Paulo fala do pecado com uma força cósmica ativa que engana e mata. A linguagem de engano ecoa diretamente isso. Para ela, esses falsos mestres, de fala macia, são avatares, agentes do próprio poder do pecado operando para desfazer a obra da graça. Isso eleva muito o nível da ameaça e prepara o terreno para a promessa agressiva do versículo 20. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Uma frase pesada. Muito. E o chocante é que não diz sob os pés de Cristo, mas sob os pés da igreja. Schreiner conecta isso sem hesitar a Gênesis capítulo 3, versículo 15. O proto-evangelho, a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a serpente. Paulo afirma que a vitória definitiva de Cristo é misteriosamente compartilhada com a comunidade. A igreja participa ativamente desse esmagamento cósmico só de manter a unidade. A vitória não fica no reino etéreo. Ela se manifesta no chão duro, nos pés da igreja local, resistindo aos falsos mestres.
E resistir exige registrar a verdade, o que nos leva ao versículo 22. E é uma aparição surpresa incrível. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. O secretário ganha voz. O amanuense literalmente para o ditado para inserir um oi em primeira pessoa. É um detalhe muito encantador. Mostra que Tércio não era só um escrivão de aluguel. Ele devia ser um cristão de Corinto conhecido pela comunidade romana. Imagina as horas discutindo argumentos e fazendo rascunhos. A teologia de Romanos foi forjada no diálogo entre Paulo e Tércio. Uma colaboração maravilhosa. Mas falando em quem escreveu o quê, logo após Tércio, nós chegamos ao grande confronto acadêmico da nossa análise, a doxologia final, dos versículos 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Aqui, a crítica textual colide violentamente. Gaventa de um lado, Schreiner do outro. É o clássico debate sobre o final da epístola. Gaventa argumenta que esses últimos 3 versículos são uma inserção posterior. Provavelmente não foram escritos por Paulo. E os argumentos linguísticos dela são bem específicos. Ela aponta que a doxologia traz termos anômalos, há um foco súbito e excessivo na palavra mistério, um termo que mal aparece no corpo da carta. Tem a frase escritos proféticos também. Sim, e uma justaposição meio incomum entre evangelho e proclamação. Para Gaventa, focar tanto no mistério oculto desloca a ênfase da ação redentora de Deus que guiou os capítulos anteriores. Parece a voz de um editor primitivo fechando o texto. Mas Schreiner defende a autenticidade paulina com unhas e dentes. E com força total, Schreiner concorda que o vocabulário é único, mas argumenta que é adequado para o clímax sinfônico de uma obra tão magistral. Ele usa aquela estrutura do mundo que a gente conversou. Exatamente. Ele diz que a doxologia é o complemento perfeito da introdução de Romanos capítulo 1. Os temas ressoam o evangelho enraizado nos profetas, a obediência da fé, a sabedoria de Deus. Para ele, independentemente de quem ditou essas últimas palavras, elas amarram os fios soltos da teologia da carta de maneira estupenda. É a essência de tudo que Paulo pregou sobre judeus e gentios justificados pela mesma fé. E diante dessa sinfonia teológica, o que tudo isso exige de nós hoje? Porque a nossa exploração percorrendo grego, manuscritos, história, converge para um ponto inegavelmente prático. Muito prático. É fácil consumirmos teologia apenas como entretenimento intelectual, escutando debates doutrinários online. Mas Romanos nos mostra que o Evangelho, com a maior profundidade intelectual do Novo Testamento, não terminou em uma torre de marfim. Ele terminou numa comunidade suando, esvaziando contas bancárias e arriscando o pescoço. Essa é a aplicação incontornável. A verdadeira ortodoxia exige ação concreta, exige a hospitalidade radical de Febe, a coragem de Prisca e Áquila para abrigar irmãos sob ameaça. Exige o copião, aquele trabalho exaustivo na linha de frente liderado pelas mulheres romanas. E também a vigilância implacável contra palavras doces e enganadoras. Teologia sem sacrifício comunitário é totalmente estranha a Paulo. E para deixar quem acompanha a nossa análise como uma provocação final, algo para pensar ao longo da semana, prestem muita atenção à diversidade sociológica profunda nesses nomes greco-romanos que discutimos. Isso é fascinante. Nomes típicos da aristocracia misturados com nomes de escravos e libertos. Exato. Imagine o choque cultural no coração do Império Romano. Numa sociedade onde poder era tudo, o cidadão de elite e a pessoa escravizada entravam na mesma sala, ouviam a mesma carta, serviam ao mesmo senhor e davam um ao outro o ósculo santo. O Evangelho nivela o império de dentro para fora. Ele cria uma nova humanidade nas casas de Roma. Uma nova estrutura social invisível aos olhos de César. É a teologia revolucionando a realidade material. Agradecemos a todos que mergulharam conosco nestas profundidades textuais e históricas hoje. O trabalho árduo da teologia se faz sempre em comunidade. Até a nossa próxima exploração nas Escrituras, continuem lendo com rigor, questionando com humildade e buscando a verdade.